Bom dia, bom dia, gente. Deus abençoe vocês. Cíntia, Luciano, João das Milhas, bom dia. Bom dia, Michel. Deus abençoe vocês grandemente. Cíntia, Luciano, Jefferson de Andrade, homem de Deus, dono do Tasty, melhor lugar para tomar café da manhã aqui em New England. Deus abençoe vocês. João das Milhas. Gente, se você quiser viajar, quiser entender um pouquinho mais de cartão de crédito, esse cara acabou de entrar agora aí, ó, colocou bom dia aí, ó, deixa as milhas me levar. Clica nesse cara aí, você não vai se arrepender. Vai ser o melhor conselho que eu vou deixar para você nesse ano de 2026, agora no comecinho dele. Clica lá, chama esse cara. Bom dia, Sheila. Que Deus te abençoe grandemente, em nome de Jesus. Tanto tempo que a gente não conversa. Bom dia, Carlos. Bom dia para vocês, que Deus abençoe grandemente, em nome de Jesus. Gente, então, nós começamos agora uma bateria de lives, né? Eu vou fazer com todos os homens que estão no suporte do projeto Eu, minha esposa vai fazer com todas as mulheres. A gente começou segunda-feira, às 6 da manhã é comigo, com os homens, e à meio-dia é com a minha esposa, com as mulheres. Ontem ela teve uma live maravilhosa com a Rafaela. Eu tive a primeira live com o Sérgio e hoje eu vou ter com o Kevin, que faz parte aqui do suporte do Projeto Eu. Vou chamar ele aqui agora pra gente bater um papo, conversar bem rapidinho, até 6h30. Vai ser bem rápido, mas assim, é muito interessante você entender as histórias das pessoas que estão aqui, aqui nos Estados Unidos, que estão fazendo parte do Projeto Eu. Bom dia, Carlos, bom dia. Para que de verdade você entenda que cada um de nós passamos por problemas, por dificuldades, nós temos muitas barreiras a enfrentar, muitos obstáculos, mas mesmo assim nós não desistimos. Nós estamos aqui trabalhando, crescendo, servindo a Deus, fazendo algo para o Senhor e ainda participando do Projeto Eu e abençoando tantas vidas. Então, eu vou chamar ele aqui agora, o Kevin, a gente bater um papo com ele e eu tenho certeza que vai ser muita bênção. Fica aí, não sai, para que você venha entender um pouco mais da história dele. Deixa eu chamar ele aqui. Deixa o Kevin. Aí. Pronto, vou chamar o Kevin aqui agora. Tomando meu cafezinho. Bom dia, Gustavo, lá do Brasa. Ei, Gustavão, benção demais, hein? Renato, bom dia, meu irmão. E aí, Kevin, bom dia, meu irmão. Bom dia, pastorzão. Tudo Tudo bom? bem? Tudo Joia, jóia. graças a Deus. Graças a Deus, bom demais. Que prazer ter você aqui conosco, Kevin. Está aqui Obrigado, agora. prazer é meu tá aí. Amém. Terceiro dia de live, estamos aqui batendo um papo hoje com você. Eu queria que, se a gente já começasse, Kevin, você explicando um pouquinho quem é você, o que você faz, aonde você veio do Brasil, quanto tempo você está aqui. Fala um pouquinho pra gente sobre você. Tá joia. Meu nome é Kevin, sou um filho de Deus, casado com a esposa maravilhosa, a Vívia. Tenho um filho maravilhoso que nasceu ano passado, é o Thomas, e sou lá do Brasil, de Belo Horizonte, região, quase todo mundo aqui ou é de alguma parte de Minas Gerais, né? Mas é Belo Horizonte mesmo, né, Kevin? Não é do É lado, Belo não, né? Horizonte, é. Eu sou o verdadeiro de BH. Tem alguém aqui, gente, que é verdadeiro de BH mesmo aí? Não, fala aí, fala eu. É verdadeiro, hein? É do lado ali, não. Tem muitos. Você pergunta, né? Mas de BH aonde? Ah, fica uns 100 mil quilômetros de BH. Benção. Tem quanto tempo você tá aqui, Kevin, nos Estados Unidos? Tem. Agora o quê? Eu tô caminhando para 11 anos. 10 anos 11 anos. de. E você, Kevin, veio pra cá pra quê? Qual foi o motivo? Então, quando eu vim pra cá, meu pai já morava aqui, a minha mãe já morava aqui também. Meu pai veio pra cá, eu tinha 10 anos de idade. Uhum, E foi um momento para mim que eu passei aí de uma perda, né? Eu era muito ligado ao meu pai. E aí depois, quando eu tive 18 anos, a minha mãe veio para cá. Aí uhum, eu passei mais ou menos nesses 3 anos aí. Meu pai, ele veio para cá e depois ele se divorciou de minha mãe e tudo mais. E aí aos 20 anos, mais ou menos, não, aos 19 eles entraram com meu pai entrou com a documentação para mim, que ele é casado uhum, aqui, para uhum. mim vir para cá. Eu não queria, um dos poucos que veio para cá sem vontade nenhuma de vir para cá,
Eu gostava muito da onde eu morava, de tudo que eu fazia lá, mas eu vim para cá só porque esse tanto insistia comigo. Não, vem para cá, você conhece como é que é aqui, se você não gostar, você vai embora. Aí até hoje eu não Já voltei. tem 11 anos. Já faz uns E, anos que eu não voltei. e você chegou aqui, conheceu sua esposa aqui, né? Eu conheci ela aqui. Ok. Conheci ela aqui em Já tem Santos. quanto tempo já de casado já, Kevin? Olha, vamos Não colocar erra a aí data não, uns. hein? Não. Nós temos aí uns 5 anos e meio já de casado. Que bom, que 5 anos e benção. meio. E Kevin, você, quando você veio para cá, você não queria, você chegou aqui, você já entrou que ramo de trabalho? Você está no mesmo ramo desde que você chegou? Como é que é? Não. Eu fiz bastante coisa quando eu cheguei aqui, né? É Aham, aquela história de que quando você chega aqui, você trabalha com o que dá. aham, E meu pai, ele era gerente de uma pizzaria e tudo mais, e aí foi para lá que eu fui trabalhar. uhum, Trabalhei por mais ou menos uns 8 meses lá, uns 7, 8 meses, e aí eu não gostava, porque é aí que eu odiei mais ainda a América. Eu não conhecia ninguém, não falava a língua aqui, trabalha na não cozinha, né? conseguia conectar e trabalhando na cozinha, então o horário que a galera estava saindo, eu estava trabalhando. Uau. Então, e todo mundo lá da pizzaria era americano. Eu trabalhava num lugar que era americano. Uhum, Então, eu não conversava com ninguém lá dentro. Ficava lá só na minha. Os únicos que eu conversava era meu pai e o dono, que era brasileiro. uhum, Então, ficava só na minha e não tinha comunicação com ninguém. Aí, você conhecendo num lugar novo, que você não conhece ninguém, não conecta com ninguém, eu odiava mais ainda. A minha vontade era ir embora. Mas aí eu fui conquistando algumas coisas aqui que eu via que eu tinha uma oportunidade melhor do que lá no Brasil. Lá no ok. Brasil, por mais que assim eu gostava da galera lá e tudo mais, eu fui ter um carro velho lá que nossa, todo final de semana ele estava na oficina Aham, e não tinha crédito para conseguir outro. Aí eu, com pouco tempo aqui, eu já consegui um carrinho, não era novo, mas era um carro que não me dava problema, tipo assim, atendia eu muito bem, e eu via, com pouco tempo aí eu consegui comprar um carro novo, comprar um carro melhor, e via que as coisas aqui eram mais acessíveis. sim. Então eu fui dando paciência, né, para mim, fui dando tempo ao tempo para ver como é que ia ser. Só que a Uhum, primeira oportunidade que eu tive, que eu falei assim, não, chega, isso aqui não é para mim. aham, Restaurante eu não quero trabalhar não. Aí eu conversei com meu pai e falei assim, ó, eu vou trabalhar em alguma coisa que seja horário comercial. Eu quero sim. trabalhar de segunda a sexta, segunda a sábado, no horário comercial, e eu quero conhecer pessoas, eu quero voltar a ir para a igreja, eu não estava indo para a igreja, já tinha um bom tempo, eu Ok. quero voltar a ter pelo menos um pouco da vida que eu tinha. Aí foi onde que eu saí, aí foi onde que eu fui para a igreja, conheci a minha esposa lá na igreja, Olha que benção. é, me conectei com várias pessoas, ali eu tive um crescimento, fui liderado de jovens por uma pessoa que hoje ele é o meu pastor na igreja que eu congrego. Olha que benção. Aham. Então, foi ali que, tipo assim, começou realmente, acho que E, a florescer, né? e aqui na nossa região aqui, você chegou em qual região? Qual lugar aqui na região de Boston aqui? Eu cheguei morando em Merrimack, New Hampshire. Ah, em New Hampshire. Aham. Isso. Aí depois meu pai se mudou para Manchester, eu fiquei um tempo lá, mas aí quando eu se mudou para lá, eu comecei a ficar muito pro lado de cá de Lowell, Massachusetts. Mas Ah, na entendi. área aqui perto, trabalhando na área de Boston, Na área de Lowell. na Uhum. área de Lowell. Amém. E Gente, aí, quero dar um bem-vindo para vocês. Bom dia. Tem muita gente chegando agora aqui. Bom dia para você. Que Deus abençoe. Você está me vendo aqui lá do Brasil ou daqui dos Estados Unidos. Coloca um bom dia aí. Coloca uma bandeirinha na frente, se é Brasil, se é aqui, só para a gente conhecer você, saber de onde você está falando. Hoje a gente está aqui com mais um que faz parte do suporte do Projeto Eu. Esse projeto que tem crescido tanto aqui na região de Massachusetts. E a gente tem estado muito feliz com tudo que Deus tem feito. E eu falei assim, eu vou... Ao Marcos aí. Bom dia, Marcos. E a gente tem conversado com todos que fazem parte do suporte.
né? Os homens e as mulheres também. Minha esposa tem feito com as mulheres e hoje eu tô aqui com o Kevin. O Kevin, você entrou em algo que eu já ia perguntar para você, que é a questão da sua fé. Você voltou para a igreja, então no caso você sempre foi cristão. Como é que foi essa história? E quando você chegou aqui, você entrou na igreja, depois que você entrou na igreja, você sempre é, continuou, permaneceu na igreja? Você teve um momento que você saiu? Ah lá, a Sheila de Araputanga, César, o César, o Caio. Ô Caio, Jess. beleza? Bom dia, irmão. Como é que foi essa história? Então, tive alguns momentos aí de altos e baixos aqui nos Estados Unidos, né? E foi um momento muito de aprendizado. Uhum. Eu me casei e sempre eles falam muito sobre coisas hereditárias, né? É muito falado sobre heranças hereditárias aí que Maldição você vai, hereditária, né? uma maldição hereditária que Eu tava você falando sobre isso ontem com uma pessoa. aí. E eu na minha vida não foi diferente. Só que a gente sempre fala, e o principal para você, vamos supor, quebrar essa herança hereditária é você fazer diferente daquilo que as outras pessoas estão fazendo, você ir na contramão daquilo que essas pessoas da sua família foram criando. E eu sempre bati o pé falando assim, não, vou casar, vou ter minha família, nunca vou me separar. E na minha família sempre teve essa questão de separação, de divórcio, né? Sim, tanto do lado dos meus pais, tanto do lado da minha mãe, da família, sempre teve muito. E eu sempre falei isso. E eu vim conhecer minha esposa, nós nos casamos, assim, normal. E passou um tempo, o relacionamento foi desgastando e tudo mais, e a gente com muita discussão, a gente já, na época que a gente casou num momento muito conturbado da nossa vida. Ela tinha acabado de perder a mãe dela, ela não tinha aceitado ainda a perda da mãe dela. Eu não aceitava ela não aceitar a perda da mãe dela. Para mim, eu falava assim, é uma coisa tipo assim ridícula. Você tem que aceitar, você tem que. E eu não entendia os sentimentos dela. Então, aconteceu muitas coisas no nosso relacionamento. Na verdade, foram muitas coisas exteriores que a gente deixou que entrasse para dentro do nosso relacionamento. Uhum. E a gente veio se divorciar. Nesse Uau. momento que a gente veio se divorciar, a gente, cada um foi para um canto, e eu, é aquela história, eu sempre falei que eu queria casar e viver com a mesma pessoa casada o resto da minha vida, Uhum. e não fiz diferente. Meu pensamento não era diferente para que eu atingisse isso. Eu não lutei com o meu casamento como eu deveria lutar. E aí foi aonde que eu também, com o meu conceito de cristão, eu virei e falei Sim. assim, se eu sou um divorciado, eu não posso ficar na igreja também não. E fui, assim, né, tentar viver uma vida que não era para mim. E nessa que Uau. eu fui tentar viver uma vida que era para mim, era tão engraçado, porque pessoas falavam que eu era diferente, que eu não era Uhum. como as outras pessoas. E eu não, eu sou como as outras pessoas, eu sou, Isso é normal. eu sou normal também. E tentando viver outras vidas, mas chegou um momento em que a minha esposa, ela estava já morando em outro estado, ela estava congregando em uma outra igreja, ela passou por um processo de libertação, Uhum. ela lá foi cuidada, e aí ela começou a, depois de um tempo, a conversar comigo. E aí a Uhum. gente conversando, eu virei com aquele sentimento meio de pé atrás, mas eu comecei a conversar com Deus, comecei, nessa época eu já tinha também voltado à igreja, já tinha retornado para a igreja, e aí eu comecei a pedir a Deus direção. Falei assim, será, Deus? Será que, tipo assim, vou voltar para viver tudo aquilo que a gente viveu e mesmo com aquele pé atrás, sentir que era Deus nos dando uma chance novamente De de reconectar, né? continuar essa história, sabe? Mas E, só para mim, sem querer te cortar, uhum, só para a gente poder voltar a uns pontos que você falou aqui, foi muito interessante antes de você continuar. Primeira coisa que você falou, na questão da maldição hereditária. Você disse que a sua família toda vem de pessoas que se separam. E eu estava conversando sim, ontem com uma pessoa, basicamente isso, e é bom que todo mundo está aqui vendo.
Eu não acredito em maldição hereditária, eu vou falar assim, né? Eu Uhum. acredito em comportamento hereditário. Assim que Sim, você sim. muda o seu comportamento, você quebra toda essa maldição. Então, assim, eu tava Uhum. falando com essa pessoa ontem, falou que ela assim, cara, se você mudar o seu comportamento, você quebra essa maldição hereditária. Agora, eu sim acredito, Kevin, que as guerras que os seus pais não venceram, você vai lutar elas. E as guerras que você não vence, os seus filhos vão lutar elas. Só que quando nós mudamos nosso comportamento, nós quebramos tudo isso. Então, assim, é tão lindo isso aqui, é tão forte, porque tem pessoas que estão vivendo a mesma coisa que o vô viveu, que o pai viveu, e que eles estão vivendo. E eles ficam falando assim, é maldição hereditária. Não, é comportamento hereditário. Muda o seu comportamento, cara. Se você mudar o seu Sim. comportamento, você muda tudo. E outra coisa que você falou aqui, Kevin, que é muito, muito forte, é que você foi pro mundo, saiu da presença de Deus, vamos dizer assim, mundo, né? Você saiu fora da presença de Deus, Sim. e as pessoas reconheciam que você era diferente, cara. Então não adianta você querer tentar ser parecido com Não. alguém que não serve a Deus. Você que tá me vendo aqui agora nessa live aqui agora. Talvez você tá fora da presença de Deus, fora dos caminhos do Senhor Jesus. Não adianta, cara, você é escolhido. Você foi marcado, você foi marked, você foi marcado pelo Senhor. E quando as pessoas olham e batem o olho em você, você pode estar lá no meio da boate, no meio de tomando um monte de bebida, o que for. Deus já escolheu você e você é diferente. As pessoas podem ter certeza que vai chegar em você e falar assim, cara, você é diferente, mas tem uma coisa porque você é escolhido de Deus. E o escolhido de Deus, gente, Deus acha um meio de trazer ele de volta. Talvez você está aqui nessa live agora e Deus está falando no seu coração. Por quê? Porque você é escolhido de Deus, cara. Não adianta você querer correr. Quem é escolhido não tem escolha. Quem é escolhido não tem Uhum. escolha. Isso é verdade. E você, Kevin, foi uma prova viva. Que as pessoas vivem em você. Não, você é escolhido, mano. Não adianta. Não adianta você querer correr da minha presença. E aí, Kevin, aconteceu toda essa história. Sua esposa foi para outro estado. E aí, né, foi curada ali, foi tratada, você também que voltou para a igreja. E aí vocês começaram a conversar novamente. Gente, olha que história linda, cara. Presta atenção no que Deus está fazendo aqui agora. É muito, muito bonito esse testemunho, Kevin. Continua falando para nós agora. O que aconteceu depois desse recomeço de conexão entre você e sua esposa que tinham se separado? Então, não foi fácil, né? É, assim como todo recomeço não é fácil, mas a gente até questão familiar foi um momento bem complicado, porque na família sempre tem o que puxa para um lado, o que puxa para o outro, e Uhum, não aceita porque por causa do até o rompimento, mas eu coloquei uma coisa na minha cabeça, eu falei assim, eu errei uma vez. uhum. Então, e eu sei no que eu errei, entendeu? Nós, tanto eu quanto ela, nós sabíamos no que nós erramos. Então, falei, eu não vou deixar que o exterior venha influenciar novamente naquilo que Deus me direcionou. Uau. E então, eu abaixei a cabeça e falei assim, foi isso que Deus me falou? Seja doa o que doer, eu vou aceitar dessa vez. Eu vou E eu seguir. vou enfrentar. Eu vou enfrentar, baixei a cabeça, enfrentei e foi tempo ao tempo. Hoje fomos agraciados aí com um filho lindo que, assim, né, não Não, tem não, no caso, alegria aí nesse. vocês voltaram então. Vocês, Ah, sim, nós aham. voltamos, conversamos, aí nós casamos novamente No caso, vocês eram e casados, aí você se divorciou mesmo pelo. divorciamos mesmo. E aí Divorciamos casou de mesmo. novo. E aí nós casamos de novo. Eu falei que foi quando nós nos separamos, falei assim, não, se for para nós separar, nós vamos fazer tudo do jeito que é para fazer, nós vamos divorciar então. Aí foi onde que nós fizemos todo o processo, fomos, assinamos toda a papelada, tudo mais, e aí, entre aspas, estava cada um vivendo a sua vida. Meu Mas Deus. aí, e lá minha esposa estava tendo experiências com Deus, e nessas experiências com Deus, é, ela foi tocada, sentiu de estar voltando Uau, aonde ela errou também. E assim ela uau. também foi conversando comigo e eu fui sendo transformado também por isso. Então, muitas vezes é interessante porque muitas vezes a gente tenta colocar um ponto final aonde Deus não colocou um ponto final, né? Nossa, Ainda é forte Deus não demais, Kevin. falou, não deu ainda a última palavra. Uau. E na onde que Deus não colocou uma última palavra, quando ele reconstrói aquilo, ele faz algo novo, ele sempre faz algo muito melhor do que aquilo que a gente tinha antes.
Meu Então Deus do céu. eu não Cara, esperava por tudo isso que Deus iria fazer na minha vida. gente, vocês estão prestando atenção nessa história aqui, gente? Assim, não é comum uma história dessa assim. Eu não vejo em qualquer lugar assim, o cara separou e voltou com a mesma. Não foi assim, cara. Foi um tratar de Deus, né, Kevin? Foi Deus Foi um trabalhando no coração processo. de cada um de vocês, um processo que foi árduo demais, aonde se você por algum detalhe, alguma coisinha boba, vocês poderiam ter, o inimigo poderia ter entrado, destruído tudo. Hum, Você poderia hoje, Kevin, estar em outro lugar totalmente destruído, sua esposa também, mas não, cara. Vocês de verdade obedeceram à voz de Deus e ouviram o que o Espírito Santo está falando no seu coração e vocês reataram e casaram novamente. Tem um filho lindo, né? E hoje estão dando hum. muitos, muitos frutos na presença de Deus. Kevin, você acabou de falar uma chave agora aí, que essa chave nós queríamos deixar para você aqui nessa live. Aonde Deus não colocou um ponto final. Ele vai arrumar alguma situação, alguma maneira de dar continuidade nessa história e você vai Amém. viver os sonhos e os planos de Deus para sua vida. Em nome de Jesus. Então, quem é o homem para dizer algo quando Deus ainda tem algo para fazer? Se Deus tem algo para fazer ainda, né, Kevin? Ele vai fazer. Ele vai fazer, pastor. Assim como ele fez na minha vida, eu tenho certeza que ele vai fazer na vida de cada um aí que está assistindo. E Deus, ele não erra. Uau. É nós que muitas vezes tomamos escolhas erradas, mas Deus, ele não erra. A O partir do problema, né, Kevin? momento que a gente ouve a voz dele, o problema é a gente não querer É, ouvir a voz dele. A é. partir do momento que a gente ouve a voz dele e confia no processo, a gente é interessante porque muitas das vezes Deus nos dá uma palavra, igual eu entendo que Deus me deu uma palavra ali lá atrás e a gente casou e tudo mais. Só que durante a caminhada, durante o processo, a gente questiona a palavra, a gente nega aquilo que a gente escutou, a gente, de uma certa forma, ignora aquilo que Deus nos deu o direcionamento. Não, Uhum. não era de Deus, a gente fala tantas coisas, né? Mas a partir do momento que a gente acalma essas vozes do mundo, na verdade, silencia essas vozes do mundo para realmente voltar a ouvir aquilo que Deus nos direcionou, ele nos volta para o propósito dele. Eu creio que eu voltei para o propósito dele. Kevin, muitos de nós tomamos decisões baseadas na nossa força, no nosso entendimento. E às vezes a gente toma uma decisão fora do tempo. E Deus está falando assim: espera um pouquinho, não faz isso não, deixa eu te mostrar um caminho aqui que é o caminho que eu tenho para você. E nós não estamos atentos a ouvir o que Deus está falando conosco. Então, assim, nós temos que entender, gente, que todo dia de manhã, quando você vai sair de sua casa, você vai sair de sua casa agora para trabalhar, ou tá indo trabalhar, ou tá vendo essa live aqui agora, que só feche seu olho por um segundo, 10 segundos e fala assim: Senhor, guia meus passos, que eu venha ouvir a sua voz, que eu venha fazer o que está na sua vontade. Não deixa eu fazer as coisas da minha vontade, porque às vezes nós tomamos uma decisão precipitada demais e nós não entendemos que Deus está falando conosco, não é verdade, Kevin? É verdade, pastor. É, no início desse ano, né, tem tocado uma palavra muito poderosa no meu coração. Geralmente sempre tem algumas coisas que Deus vem falando e coisas que, tipo assim, não são as palavras que vai uma semana e depois acaba. Não, que Deus fica suando Uhum, aquilo no meu coração, sabe? E eu tô com uma palavra lá de Deuteronômio capítulo 6 a partir do versículo 4 que ele vira e fala assim, com tá falando ali com, vou ler aqui também, abrir. uhum, Ali Moisés está preparando o povo para entrar na terra prometida, sabe? sim. E nisso que Moisés está preparando o povo para entrar na terra prometida, fala assim, ó: ouve, ó Israel, o Uhum. Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então, nos versículos 5 fala: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Esse versículo ele começa falando assim, né? O Senhor nosso Deus. Ele começa dando assim direcionamento de quem que é Deus. Ele fala assim, ó: o Senhor, ele é dono. Aqui a gente usa muita palavra landlord, né? E o Sim, landlord, ele quer dizer que é uma pessoa que pertence àquela terra. A gente está alugando um local
E aí, quando a gente aluga esse local, o dono dessa propriedade, ele é o nosso landlord, né? Ele é o dono daquele território onde que a gente está morando de aluguel. Então, é muito comum para a gente aqui, a palavra Lord, a palavra Senhor, Sim. que ele quer dizer que a pessoa, ela é dona. Então, o que acho que Moisés está querendo dizer aqui, falando assim, ó, sabe, o Deus. Então, esse Deus, ele é o nosso dono, ele é o nosso Senhor. Porque eles não tinham dificuldade de entender que Deus era Deus. Porque eles viram os grandes feitos, viram as grandes coisas que o Senhor fez, então eles sabiam, ó, Deus é Deus. Mas o problema era ter muitos deuses em seu coração, em querer Uau. adorar muitas coisas. E ali ele está falando assim, ó, o Deus, esse Deus, ele é o nosso Senhor e ele é o único. Ele fala assim, ó, e ele é o único Senhor. Então, Deus tem colocado essa palavra no início desse ano no meu coração que ele é o único Deus no nosso coração, para a Uau. gente quebrar qualquer tipo de deuses que a gente tem criado. Às vezes esses deuses somos nós mesmos, o nosso ego, a nossa vaidade. Às vezes esses deuses são o nosso trabalho, é o nosso carro, essas coisas que a gente começa a colocar em prioridade. Às vezes é até mesmo o Instagram. A gente fala muitas vezes que a gente não vê tantos milagres como antigamente, mas será que a gente renuncia o nosso tempo para viver aquilo que as pessoas lá atrás renunciaram do tempo dela? Uau. Moisés passou 40 dias no monte falando com Deus face a face. Estava ali conversando com Deus, não tinha Instagram, não tinha nada dessas coisas, então ele realmente se dedicava uma vida a Deus, né? Sim. Então, acho que o que Deus tem falado muito comigo é realmente isso. Silencia as vozes do mundo, silencia as vozes do seu ego, porque eu sou o único Deus. Eu Uau. sou o único A Senhor. É pergunta eu que é, trago o direcionamento. né, Kevin, que voz você tem escutado? Eu lembro de uma passagem na Exatamente. Bíblia muito, muito forte, que quando Paulo, Deus fala para ele ir para um lugar, e ele chega para Paulo e fala assim, Paulo, vai acontecer um grande vendaval temporal no mar, o barco vai arrebentar tudo, vocês vão perder tudo, mas ninguém vai morrer. E dá uma palavra para Paulo. Ele escuta essa palavra. No outro dia, né, quando Paulo está indo em viagem, isso acontece. E o pessoal do barco Uhum. fica louco, desesperado. E Paulo tá tranquilo lá, de boa, assim. E todo mundo jogando as coisas pro mar, que é doideira. E Paulo fala assim: não, 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 não. Eu escutei a voz dos céus. Eu escutei a voz de Deus, e a voz de Deus disse que ninguém de nós vai morrer. Então não importa se vai quebrar o barco. Talvez você tá passando agora um vendaval na sua vida. Você tá passando algo muito difícil. Parece que tá tudo sendo quebrado, parece que você vai morrer, você não vai aguentar. Mas se Deus te entregou uma palavra que você não vai morrer, e se você tem uma promessa de Deus na sua vida, e você está debaixo da vontade de Deus, né? Se você escutar os céus, como o Kevin acabou de dizer aqui, qual que é a voz que você tem escutado? Se você escutar os céus, eu quero dizer para você em alto e bom som, nada vai acontecer com você. Então é momento de nós entendermos que voz que nós temos escutado, cara. Nós estamos aqui nos Estados Unidos, imigração tá falando para todo lado. Ah, não, mas pegou, irmão, pegou outra pessoa, tá na Home Depot, tá no Framing, tá então. O medo toma conta, pessoas estão tomando decisão, estão indo Uhum. embora. Você está escutando notícias lá de fora, de tudo é lado. A minha pergunta para você é: você tem escutado os céus? Ou você tem escutado as notícias? Você tem escutado o que está acontecendo em volta? Cara, o que Deus tem para você? Essa é uma pergunta que você tem que fazer para você. Não importa o que está acontecendo ao seu derredor. O que Deus tem para você, cara? E às vezes a gente não faz essa pergunta, a gente não tá perto de amigos de Deus, pessoas que vão entregar uma palavra de Deus pro nosso coração. Isso aqui entra Uhum. em tantos lugares, né, Kevin? A gente pode ir, porque tem pessoas que não Sim, conseguem ouvir a voz de Deus porque tá no meio de pessoas que não agradam ao Senhor. e tem muitas pessoas, pastor Anderson, que eu carreguei uma frase junto comigo, eu não lembro de quem certinho, mas que diz o seguinte: não questione no meio da bagunça, no meio da confusão, na verdade, Sim. não questione passando por uma prova aquilo que Deus te falou com aquilo que Deus te falou no secreto. Uhum.
porque muitas vezes a gente até escutou a voz de Deus, mas é tanto barulho, é tanta confusão acontecendo, é o barco se despedaçando, é tudo aquela tempestade, a gente começa a falar assim, não, Deus não falou isso comigo, não. Deus não vai vai cuidar de mim no meio dessa situação, não. E aí a Uau. gente começa colocando problemas muito maiores do que Deus e esquecendo que Deus, ele não nunca perdeu o controle. Ele Uau. sempre teve o controle nas mãos dele. Glória a Deus. E Uhum. pode falar. Ah, o Marcos, você colocou agora aqui, ó. A voz de Deus não traz barulho. É essa resposta. É verdade. É verdade. O barulho aí fora não é a voz de Deus. A voz de Deus não traz barulho. Uhum. Muito bom, viu? Ô, Marcos, esquece do café não, em sábado, hein? Tamo junto. Hein, Kevin? Como é que você, diante de tudo isso que você contou pra nós aqui, como é que você encontrou o Projeto Eu? Então, eu estava nesse processo, né? Eu tinha acabado de me casar novamente e há pouco tempo nós ficamos sabendo da notícia que ela estava grávida também. Uau. Passou mais ou menos 2 meses, ela estava grávida já, a gente ficou sabendo. E aí eu tive contato com o Projeto Eu através da vida do João. O João, ele conheceu o pastor num evento e tudo mais. E aí Verdade. ele sempre falava comigo, não, o pastor lá é massa demais, cara. Eu gostei dele demais. Hum. E a primeiro momento eu não tinha ido muito, não. Eu Com a falei minha assim, cara, não. não, que massa, você gostou, tá top. Eu tava feliz que ele tinha gostado, pelo menos de um Sim. pastor, que ele não gostava de ninguém que era crente. Aí eu falei assim, não, vai lá. E aí foi quando teve o primeiro projeto Eu, ano passado, né? E ele me chamou, e falou assim, não, vamos lá, vamos fazer parte, não sei o que lá. Eu falei assim, ô João, eu vou ir porque você vai estar fazendo parte lá. Eu vou estar te incentivando. Aí depois, ficando sabendo que ele ia até palestrar, aí eu falei assim, não, eu vou estar. Aí lá eu nem imaginava o tanto que, tipo assim, de experiência que eu ia ter, o tanto de aprendizado que eu ia ter. E até por isso que até hoje eu nunca saí. Tô Amém. agarrado lá, então, e me ajudou muito nesse processo de recomeço, sabe, pastor? Uau. Quando eu vi ali palestras, e muitas palestras mesmo, até você trazendo com a sua esposa, falando de área conjugal, de Sim. como viver a vida com a sua esposa, de atitudes. Eu lembro de uma coisa que você falou, que é uma coisa que eu tenho praticado melhor, que era eu não fazia eu não fazia de jeito nenhum. Uhum. É conversar com a esposa, saber o que que ela acha, entendeu? Comunicação, De né? comunicar com ela o que que ela pensa. Então foi coisas que eu fui aprendendo a praticar um pouco mais, a ouvir o lado dela também. Porque muitas vezes a gente só toma o nosso lado, né? A gente fala assim, não, ela não pode fazer isso, que não sei o que lá, mas a gente não procura entender o porquê daquela situação, o porquê que ela tomou aquela atitude, o que que ela está sentindo, né? Então, foi onde eu aprendi muito sobre, eu lembro acho que foi a sua primeira aula, você falou das cercas, que tem cercas que estão limitando Invisíveis, a né? nossa, cercas invisíveis que estão limitando a nossa vida e elas nem estão lá. Verdade. E, Verdade. então, A foram gente, muitas aulas, né? sim. Mas de lá para cá eu tenho aprendido muito. Eu, Olha lá, ah, tenho... o Wellington falou assim: você tem que gravar um podcast, cara. Essa história é muito top. Aí, é verdade. Eu concordo com Amém. você, viu, Wellington? O Wellington falou assim: a rejeição dos homens não anula a vontade de Deus. Ele é soberano, é pura verdade. Inclusive, amanhã eu acho que é com o Wellington que a gente vai estar aqui na live, então a gente não pode perder essa live de jeito nenhum. Se você quiser aí, tira um screenshot dessa tela, posta nos seus stories, tag eu lá, tag o Kevin também, pra gente poder repostar, para Amém. que mais pessoas possam estar aqui amanhã para ouvir uma história como essa, que pode impactar a sua vida, como a do Kevin tem sido maravilhoso essa aula aqui hoje. A Sheila colocou: o Projeto Eu tem transformado minha vida e da minha família. Gratidão. Amém, Sheila. Glória a Deus por Amém. isso. Eu acredito, né, Kevin, que Deus usa cada um de uma forma diferente. E muitas pessoas olham, né, de lá de fora, olham a minha vida e vê uma pessoa muito leve, muito brincalhona, né? A gente brinca muito, a gente tem uma forma diferente de lidar com as coisas. Uhum. E eu acredito que Deus nos usa cada um de uma forma. Igual você, eu conheço várias pessoas que também não foi com a minha cara muito, não. Minha cara no começo, não. Só que não deram aquela
como é que eu posso dizer? Uma Aquele chance, crédito, né? Uma uma chance. crédito, uma chance de poder conhecer um pouco mais. Porque dessa forma leve, Deus trabalha no coração de cada um. Eu não sei você, mas eu tô cansado de peso, né? De um certo tipo de doutrina, de forma de trabalhar. Eu, né? Eu Uhum, falo eu. Então, assim, que sim, traz esse peso para as pessoas. E, cara, ser cristão não é esse peso. Tem muitas formas de você adorar a Deus de uma forma mais leve, cara, uma forma que você pode levar toda a sua família. E é assim que a gente consegue, de verdade, tocar o coração das pessoas. Então, assim, eu fico muito feliz da sua sim. sinceridade de você falar isso. Ó, no começo eu achava que, não, esse cara é meio doido, não quero. E aí, agora, depois, a gente pôde se conhecer um pouco mais e entender, né, Kevin, que, assim, Deus trabalha de muito. Ele tem muita forma e graça, né? Ele tem a forma de trabalhar. Sim, sim, com Isso certeza. é A muito lindo. gente muitas vezes é muito preconceituoso, né, pastor? Sim, A sim, gente, eu acho que a palavra de Deus fala para a gente ser tardio no julgar, né? sim. Então, eu fui e o que me deu mais preconceito não foi nem olhar para você, não ir com essa cara, não. Mas foi no início, quando você ia fazer o projeto Eu e tudo Sim. mais, mentoria, e eu falei assim, esse negócio de mentoria Esse aí, negócio de mentoria, já eu vem não, não, pegar meu dinheiro aí, ó. eu não sou muito fã, não. Mas esse projeto ele é diferente. Ele não é Amém, um amém. projeto de mentoria assim que quer arrancar da pessoa, né? Pelo contrário, ela tem ajudado e ajudado cada dia mais pessoas, né? Eu nem chamo de Então, mentoria, Kevin, não é nem mentoria, não. é um projeto que É o tem projeto. É. abençoado. É que no início, né, tava como Sim, tava escrito mentoria e mentoria tudo. lá, né? Eu não sabia o que colocar. Aham. Agora não, agora a gente coloca projeto mesmo, porque é um projeto de Aí, Deus. É um sim, projeto de Deus, onde a gente acredita muito na evolução das pessoas. E o que eu trago, assim, de mais forte dentro daquilo que eu acredito que é o meu chamado, é a ativação das pessoas. É você ser, né, o protagonista da sua história, da sua vida. sim, a responsabilidade de cada um, né? Sim. Porque Eu fui num zoológico uma vez. Você já foi no zoológico já, Kevin? já, muito tempo lá no É. Brasil, mas Quem, já fui, quem aqui já foi no zoológico? Você já viu um leão lá? O leão? já viu lá. Cara, sério mesmo, quando eu vi o leão a primeira vez que eu fui lá na Flórida, lá no parque da Disney lá, eu, é, eu queria sempre ver como é que era um leão, né, cara? Porque assim, a gente tem aquele negócio muito grande do leão, né? Uhum, E o que que é o leão, tal, 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 tal. E eu vendo aquele leão lá, e depois aí o Senhor falou meu coração muito forte. Esse leão, ele tá cercado de conforto, só que ele tá privado do propósito. Aí eu verdade, pensei essa palavra, e como assim, cara? forte. Não, ele não tá no lugar dele. Ele não está cumprindo o propósito dele. Ele é o rei da selva, ele foi feito para caçar. Ele foi feito para viver algo lindo de Deus. Só que ele está cercado de conforto. E esse conforto ali não faz ele viver o propósito. Então, quando eu entendi aquilo, eu falei assim: o tanto de pessoas que são leões cercado Conforto. de conforto e privado do propósito. Aí que veio ao meu coração essa palavra assim, cara, eu tenho que ser o protagonista da minha história, da minha vida. Eu tenho que sair fora desse conforto e eu tenho que viver o meu propósito. Você foi chamado para algo muito grande, algo muito lindo. E quando você não entende isso, por causa do conforto, você fica no mesmo lugar. Então, assim, quando Deus me chamou para fazer o projeto, eu foi isso. E assim, hoje, né, Deus tem feito coisas muito lindas, tem crescido bastante. Você é uma das provas vivas que está ali com a gente, junto ali. A gente está fazendo a obra de Deus, a gente tem visto a transformação de muitas pessoas. Olha que a Maria acabou de colocar agora aqui. Eu sou prova viva que o projeto Eu transforma de dentro para fora. Um abraço, Maria. Deus abençoe. Deus Então, abençoe assim, Maria. leões cercados de conforto, privado do propósito. Você não pode estar cercado de conforto. Você tem que viver o seu propósito. Verdade. Aquele leão ali, cara, não está no habitat dele. Você que está aqui, mulher, homem que está aqui, você é um leão, uma leoa de Deus e tem que viver o seu propósito. A pergunta é: você está cercado de quê que você não está vivendo o seu propósito? Porque aquele leão lá, Kevin, se eu tirar ele daquele conforto ali e colocar ele no habitat dele, automaticamente ele já começa a viver o propósito dele. Mas por muito, muito tempo tem Verdade. muitas pessoas cercadas de conforto e não estão vivendo o propósito dela. Então você tem que ser o protagonista da sua história. É isso que a gente prega ali, né? Que a gente fala ali, né, Kevin, no Projeto Eu. Pastor, e você falando isso é até interessante, que eu me lembrei da passagem aqui, de ali Abraão e Ló, eles Uhum. eram muito ricos, né?
E ali chegou um momento em que Abraão virou e falou com Ló, assim, né? Falou assim, não, a terra não comporta nós dois juntos. Para que a gente Uhum. não venha a haver confusão dentro de nós, você vai para um lado e eu vou para o outro. E Uhum. aí Ló, ele olhou para um campo lindo, um campo que tinha a vista Aham. tão boa, e aí entra dentro disso que você falou aí, né? Ele olhou para um lugar que estava confortável para ele, que Sim. ia ter um alimento ali para os A animais dele, prosperidade, né? ia ter uma prosperidade ali para ele, e aí ele pegou e falou assim, não, eu vou para lá. Aí vem várias coisas, né, me falando ali. Ele não projetou o sentimento de honra, de honrar ali Uhum. Abraão, falar assim, não, Abraão, você que vai escolher. Ou então, eles também não quis sentar para ver qual que era a direção de Deus. Ele foi para Sim. aquilo que ele estava vendo. Pela emoção, né? Olhou aquele ali e falou Pela, assim, "É isso aqui que eu quero." é a mesma coisa, se for olhar e falar assim, não, um lugar que eu vou ter comida todos os dias, que eu vou estar ali, as pessoas vão olhar para mim, vão me admirar e tudo mais. É claro que a pessoa vai escolher isso daí, mas muitas vezes não, né? Não é isso que Deus quer para nós. Sim. E Abraão, ele debaixo de uma palavra de Deus que aonde que ele fosse, Deus iria abençoar. Uhum. Então, não estava sobre um lugar geográfico, estava sobre a pessoa de Abraão e aquilo que Deus tinha com ele, a aliança que Deus tinha com ele. Então, muitas vezes, volta até falando sobre aquilo que a gente falou sobre ouvir a voz de Deus, não é pelo aquilo que os nossos olhos estão olhando, pelo aquele conforto que os nossos olhos vê, mas sim sobre aquilo que Deus nos deu direcionamento, sobre a Verdade. palavra de Deus sobre a nossa vida. Eu creio que muitas pessoas que estão aqui vão ser abençoadas e vão abrir os olhos para aquilo que Deus tem falado. Às vezes pode ser um caminho mais árduo, mas eu tenho certeza que vai ser um lugar aonde que Deus vai estar. Moisés, ele virou e falou com Deus, falou assim, Deus, se você não ir conosco, nós não vamos arredar o pé. É Isso é verdade. amar a presença de Deus, independente do local, independente da circunstância, é ter o coração voltado para Deus. Sim. Glória a Deus, Kevin. Você, com Amém. certeza. Que benção, cara. Que bom. Sim. Tô feliz demais de conversar com você. A gente tá aqui Amém. praticamente terminando agora, quase 45 minutos. Se fosse 30 minutos, já Sim. passou 45, já pra você É ver. verdade. Passa rápido demais. Mas é muita conversa boa, muita coisa que edifica o Bom, coração das nossas vidas. Sua história é muito interessante. O Elton falou que tem que levar você num podcast, tem que levar mesmo. Eu queria, Kevin, que você deixasse aqui para nós um conselho, uma palavra nessa manhã, o que que tá queimando no seu coração, o que que você queria deixar para todo mundo que tá aqui vendo. A gente vai deixar gravado por um pouco, depois vou tirar, mas eu vou tirar os cortes aqui também para poder postar depois. Queria que você deixasse pra gente um conselho. Um conselho de verdade. E eu queria que você que está nos vendo aqui agora tirasse um print também aqui dessa tela e colocasse no seu Instagram, postasse nos seus stories, tag eu lá, tag o Projeto Eu, tag o Kevin, para que mais pessoas possam estar aqui. Amanhã de manhã eu vou estar aqui de novo, às 6 da manhã, com o Wellington, uma história também incrível, você não pode perder por nada. Então, Kevin, deixa um conselho pra gente. pastor, o conselho que eu poderia dar é exatamente esse. Ame o Senhor, teu Deus, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento. E sabe por quê? Porque é isso que vai nos guiar para um lugar de segurança. O lugar de segurança não é aquilo que os nossos olhos veem, mas é a presença de Deus. Bom, Então, eu tomei muitas escolhas erradas na minha vida, porque eu olhei para as circunstâncias e fui de acordo com o que a circunstância me mostrava. Não foi de uhum, acordo com aquilo que Deus tinha planejado para mim. E a partir do momento que eu comecei a olhar para Deus e procurei seguir o que Deus tinha falado comigo, eu entrei em um lugar de proteção de Deus. Eu entrei num lugar que é, aonde ele está, onde ele que governa. É claro que ele tem o governo de todas as coisas, mas tem lugares aonde que a gente vai que ele deixa que a gente tome as nossas próprias escolhas, para que a sim, gente vê que é ele que tem o domínio. bom, Então, quando a gente entra nesse lugar, a gente caminha mais leve, a gente não tem tanta a responsabilidade com o resultado, a gente tem a responsabilidade de dar o passo, mas é Ele que nos dá o resultado, é Ele que ele coloca o prospera a chão, nossa né? vida, é Ele que coloca o chão.
Então, o que eu tenho para falar é exatamente isso. É tudo Deus. Na minha vida, eu sei que tudo que eu tenho, tudo que eu posso ter um dia, é tudo através dele. Então, ame ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, porque de todas as tuas forças, porque muitas vezes não vai ser fácil, mas nós temos que usar da nossa força, nós temos que usar daquilo que ele nos falou um dia, para que a gente venha experimentar o extraordinário, venha experimentar a paz de Deus e que a gente nunca venha sair daquele lugar como Maria, de estar sentado aos pés de Deus, ouvindo a palavra dele, de ter comunhão com ele, porque é dali que a gente recebe os nossos direcionamentos, é dali que a gente é guiado por ele. Glória a Deus, Kevin. Que bênção, Amém? cara. Feliz demais. Gente, estamos terminando aqui mais uma live. Passou aqui 20 minutos praticamente do nosso combinado, vamos dizer assim. Mas é quando a gente começa a falar de Deus, não tem jeito. É A gente verdade. vai até amanhã se deixar. E hoje a gente escutou uma história maravilhosa, maravilhosa, inspiradora do Kevin. Estou muito feliz, Kevin, de estar caminhando com você, de estar Obrigado, conhecendo você um pouco pastor. mais, a sua família, ver sua esposa, Eu que seu, sou seu honrado. filhinho. A única coisa ruim é que você é atleticano, mas se não fosse isso aí, Ah, rapaz. rapaz. Se Mas não fosse. eu falo que atleticano nos prepara para o mundo também, pastor. É tanto sofrimento. É bênção, é verdade. Gente, Deus abençoe vocês grandemente. Mais uma vez, não esqueça de tirar um print aí e colocar no seu Instagram para que mais pessoas possam estar aqui sendo abençoadas. Amanhã a gente vai estar aqui com o Wellington e uma história assim maravilhosa. Aí o Wellington O Ramalho, Wellington tá Galo, aí, ó. Ele tá falar com no você, nosso bom. time. Deus abençoe a gente grandemente, em Amém. nome de Jesus. E fiquem ligados também no nosso Instagram, porque logo, logo a gente vai estar lançando. Acredito que segunda-feira o nosso Projeto Eu 7, quando que vai começar. Né, Kevin, para as pessoas que nunca participou do Projeto Eu, o que você falaria para ela agora aqui, para ela entrar no Projeto Eu? Não perca tempo. Não hesite, não pense, só vai. No processo você vai ver que foi o melhor presente que você poderia ter ganhado. Amém. E lembrando vocês que não é sobre dinheiro, não é sobre valor. Se você não tem condição, me manda uma mensagem e fala assim, pastor, quero participar desse projeto. Você está lá dentro já. Não vendemos nada lá dentro. Então, se fica à vontade para você entrar, só manda uma mensagem para mim. Deus abençoe a todo Amém. mundo. Em nome de Jesus. Kevin, faz uma oração para nós aqui, para a gente poder terminar. Amém. 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 Pai, quero te louvar, quero te agradecer por essa manhã, onde o Senhor nos deu essa oportunidade de estar comunicando, de estar falando da tua palavra, de estar, Pai, sendo testemunha de tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Peço que o Senhor venha abençoar a vida de cada um que esteve ali ouvindo, ou de quem vai ouvir, que o Senhor venha abençoar o dia, que o Senhor venha direcionar, que o Senhor venha, Pai amado, transformar, e o Senhor venha, Pai amado, Deus querido, trazê-los para um lugar de segurança, que é o centro da tua vontade, Pai. No centro da tua presença. Quero te agradecer, Pai, por esse dia que o Senhor nos deu uma nova oportunidade. É o que eu oro, te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, gente. Bom dia para vocês. Que Deus abençoe grandemente. Deus Tamo abençoe cada junto. um. Grande abraço para cada um de vocês. Tamo junto. Até amanhã. Valeu. Valeu, Amém. Kevin. Fala, pastorzão. Obrigado. Tchau, Obrigado. tchau.